faço, eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. E eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com o teu coração. Estamos dando início a mais um Conversas da Vida com você, a conversa mais importante que a igreja deve ter. É essa que vai acontecer, até rimou. A conversa mais importante que a igreja deve ter é o que vai acontecer neste nosso Conversas da Vida. E Dominique vai orar para que Deus nos abençoe nesta conversa, nesta conexão. Dominique é a nossa convidada hoje. A paz, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai. Colocamos essa Conversas da Vida em Suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha nos direcionar, Pai. Que o Senhor venha abrir o coração das pessoas para esse momento tão importante, Senhor. Para essa conversa tão importante que vamos ter nesta noite, Pai. Que as pessoas se consigam tirar, Pai, todas as escamas dos olhos, Pai, e dos tampões dos ouvidos, que possam ouvir com o coração tudo que vai ser dito nesta noite, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos capacitar nesta noite para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém! E qual é a conversa que nós vamos ter? Antes de nós falarmos do nosso Conversa da Vida, queremos convidar você para no próximo domingo, 9h30 da manhã, participar conosco do nosso estudo bíblico Vencedores por Cristo. Também no culto às 18 horas, você está convidado para o nosso culto de celebração. São as nossas próximas transmissões ao vivo para você. Hoje nós estamos em estreia, e quando falamos em estreia, significa que você não vai ter essa conexão direta conosco nessa conversa. Mas se Deus quiser viver, na próxima sexta, diretamente de uma programação, vamos estar fazendo uma transmissão da rua. O que vai acontecer? Nós queremos anunciar para você esta programação do evangelismo de 1º a 6 de setembro. Isso mesmo, o Conselho de Pastores de Nova Friburgo, não só com a nossa igreja, mas com várias igrejas, estarão realizando um evangelismo intenso, uma imersão na evangelização. O que significa isso? Não é algo que temos que fazer de 1º a 6 de setembro, depois cada um para a sua casa, viver a sua vida. Não, só estamos intensificando o que é a missão fundamental e importante da igreja, que é: Deus te chamou para quê? Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isto é a mensagem, esta é a visão, este é o chamado, esta é a missão da igreja. Perder isso é perder o alvo do coração de Deus. O que Deus está querendo fazer nesta terra? Filhos e filhas. Esta terra é um grande ventre. E eu falei outro dia num dos nossos cultos, a minha esposa que mostrou esse estudo científico, isso aqui não é da minha cabeça, minha esposa é médica, e me apresentou um dado científico. Antigamente, eles achavam que a célula que fertilizava o óvulo era a célula que era mais forte, era aquela que conseguia resistir a todo o processo até poder fecundar. Estávamos todos enganados, porque os cientistas descobriram que é o óvulo que decide qual é a célula reprodutora que vai entrar. Você vê, eu digo, as mulheres estão mandando desde o começo. É o óvulo que manda, não é o espermatozoide. Que coisa doida. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque no meio de quase 600 milhões de células reprodutoras, uma só se torna um ser humano bonito e maravilhoso como esse que você está apreciando, e pode dar glória a Deus. Dá glória a Deus, Vitória. Dá glória a Deus, Dominique. A Deus. E eu dou glória a Deus pela Dominique e por você também. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. No natural, é assim que Deus faz. E no espiritual? No espiritual, Deus amou o mundo de tal maneira. A escolha já está feita para todos. Jesus não morreu por alguns.
Jesus morreu por todos, para que a graça do Deus eterno possa, de fato, prevalecer nesta terra. Então, essa terra é um ventre gerando filhos e filhas para Deus. E a escolha não é do óvulo, a escolha é sua. João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória como no unigênito do Pai. E diz assim, e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha só, é receber essa graça que se torna um filho de Deus. No natural, o óvulo escolhe um daqueles quase 600 milhões e um deles vira ser humano junto com o óvulo. Entendeu? Agora, a graça já está liberada para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Todos quantos receberam, todos, têm o poder de se tornar filho de Deus. Tem gente que rejeita, que não quer. Mas aqueles que recebem se tornam filhos de Deus. Então, é importante você entender essa comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é o evangelho? Qual é a boa notícia? De que Jesus morreu e ressuscitou. Porque o alvo de Deus sempre foi que todos fossem filhos de Deus. Todos. Mas o homem se desconectou de Deus. E agora, só aqueles que recebem Jesus se tornam filhos de Deus, porque todos nós somos cheios de defeitos, de morte, de opressão, e precisamos nos arrependermos, mudar a nossa mente, nos convertermos e pregar o evangelho a toda criatura, as boas notícias, que a graça já está liberada, que Deus ama cada pessoa, que Deus está interessado, que todos se tornem filhos de Deus, porque Deus amou, não é só o Renato, Dominique e Vitória que está aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, você está convocado para um projeto. Deus te chamou para esse projeto. E olha, nós lembramos que você é um missionário numa igreja missionária. Meus amados, Jesus de fato está voltando e a igreja precisa se preparar. Lá no livro de Tiago tem uma profecia que está permeando as escrituras sagradas, que diz que antes da segunda vinda de Jesus, ele derramaria o Espírito Santo. Ia se pregar o evangelho. E uma colheita sobrenatural iria acontecer. É chegada a hora das grandes chuvas. Jesus está voltando. E eu e você precisamos nos envolver com esse projeto que Jesus determinou. Pregar o evangelho. A igreja não pode perder esta missão. E aí, o que você faz? Você ora, você testemunha de Jesus, você ouve a voz do Senhor para a sua vida pessoal, íntima, para aquilo que Deus quer que você realmente se transforme, se modifique, e você serve. É sobre isso que nós vamos falar, servir o corpo de Cristo e servir um momento histórico que vai acontecer em nossa igreja pelo Conselho de Pastores de Nova Friburgo, não só em Friburgo, mas Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A região serrana está fazendo uma imersão no evangelismo, naquilo que Deus tem para nós. E aí, tem uma programação especial. E é sobre isso que nós vamos falar. Uma programação, não se preocupe, você não precisa anotar. Eu vou enviar para todo membro da igreja esta nossa programação. No número que vai aparecer aí na tela, 998312007. Se você não tem isso, é só você pedir, escrever informativo e a gente vai mandar para você também. E aí nós temos uma programação intensa que está aqui, olha, do dia 1º ao dia 6. Primeiro, quero falar da tua responsabilidade, da igreja. Nós estaremos distribuindo o que, Dominique, fala aí. Nós preparamos para esse evangelismo 10.000 cartinhas, porque é a nossa forma de abordar as pessoas. Nós chegamos à pessoa e perguntamos, você aceita receber uma mensagem? E aqui tem uma mensagem, dentro dessas cartinhas, aqui está escrito, uma mensagem de Deus para você. E dentro desse envelope tem várias mensagens diferentes, né, de evangelismo, de palavras de otimismo, de palavras de fé. Talvez tudo que você esteja precisando nesse momento é de uma palavra. E às vezes, com certeza, o Senhor está enviando para você algo de especial. Então é a nossa forma de abordar as pessoas com essa cartinha. Deixa eu ler só uma delas aqui, que diz assim, essa aqui que está comigo diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, nesta mensagem atrás,
tem a programação de nossa igreja, todas as programações dos cultos todos, os cultos oficiais, os cultos extras, e também tem o plantão pastoral. Então, a pessoa que recebe essa cartinha, ela recebe uma mensagem e aí ela tem a possibilidade de se conectar. Esta é uma isca inicial que a gente usa, exatamente isso, é uma isca. E se a pessoa se abrir, você terá a oportunidade de continuar discipulando, porque ele não diz só para pregar o evangelho. Fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante você entender isso. É pregar o evangelho e não é largar a pessoa para lá, não. Ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E a sequência é fazendo discípulos, seguidores de Jesus. A gente passa a ensinar essa pessoa como seguir a Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer? Neste próximo domingo, 9h30, 18 horas, todas as pessoas que vierem à nossa igreja, até o convidado que entrar pela primeira vez vai ganhar. Ele vai ganhar pelo menos 3 cartinhas desta daqui. O que você vai fazer? Você vai orar. Deus, coloca no meu caminho, do dia 1º ao dia 6, pelo menos 3 pessoas que eu possa semear esta palavra. E certamente Deus vai fazer produzir essas sementes. Então, esta é a missão que nós vamos fazer na nossa igreja, no pessoal, durante toda essa semana. Do dia 1º ao dia 6. Pastor, eu já entreguei 3. Venha buscar. Nós temos cartas em abundância para abençoar pelo menos 10.000 pessoas em Nova Friburgo. Olha só, 10.000 pessoas em Nova Friburgo terão a chance de receber uma semente dessa, porque essa é a nossa missão. Então, nós teremos uma programação especial. Essa programação agora envolve não só a nossa igreja, mas o Conselho de Pastores e outras igrejas. E a Dominique vai passo a passo nos explicando o que vai acontecer. Como eu disse, não se preocupe em anotar os dias certinhos, porque você vai receber. Hoje mesmo vou estar mandando para você, nesta sexta, vou estar mandando para você esta programação. Terminando Conversas da Vida, às 6h30, 7h30, termina, nós vamos mandar para você essa programação. Então não se preocupe em anotar, mas entenda o que vai acontecer. Nós realizamos aqui na segunda-feira próxima passada um evento maravilhoso, que foram as oficinas de evangelismo. Foi muito especial, não foi? Foi muito especial. E no finalzinho, a Gilzana veio atrás de mim e falou comigo assim, Dominique, eu tô com uma alegria tão grande no meu coração. Eu falei, eu também, eu tô muito empolgada. Ela falou, não, é porque esse tipo de evangelismo de rua começou dentro da nossa igreja. E vendo esse povo todo aqui dentro novamente, se reunindo, todo mundo animado com esse momento, aí encheu muito mais o nosso coração. E sabe que eu não tinha nem pensado nisso? A Gilzana Agora que eu tô com um insight aqui, porque Deus cuida dos pequenos detalhes. Quando a Dominique, por exemplo, desculpa, gente, é Conversas da Vida, pastor, não vai falar programação, é Conversas da Vida. A gente conversa o que a gente quiser. Tá reclamando? Não muda o canal, não, continua, se arrependa, se converta, participe com a gente. O que acontece? A Dominique resolveu fazer o ID, né? O ID, o que é o ID? Explica para eles o ID. O ID é nós sairmos às ruas, né, para evangelizarmos. Eu acho que as pessoas que estão dentro da igreja já conhecem a palavra, e as pessoas que estão na rua, às vezes precisam de um simples abraço, um momento de carinho, um momento de que as outras pessoas se importem com ela. Então, isso estava clamando muito alto no meu coração, que nós precisávamos sair de dentro dos templos, né, de dentro da igreja, das paredes da igreja, e irmos evangelizarmos nas ruas. E aí nós passamos a fazer evangelismo na Alberto Brown, em alguns pontos, na praça, e aí voltamos para onde? Para a rodoviária. A rodoviária que foi base durante anos e anos, quando eu tinha bastante cabelos, entendeu? Deixei muitos cabelos na rodoviária urbana, porque ali durante anos, não foi um ano só, aí, sábado às 18 horas e domingo às 4 da tarde, eu estava lá sempre, com a graça de Deus, com uma equipe, e a gente evangelizou, mas muita gente. Não fiquei com a minha vida, com a minha juventude parada na pregação do evangelho. Não era perfeito, tinha as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, mas nunca perdi o alvo desta missão de pregar o evangelho a toda criatura em Nova Friburgo. E aí, quando nós retornamos com o ID para lá, eu falei, puxa vida, foi aqui que nós começamos. E agora está falando sobre isso, eu vi que, digamos assim, um flash da graça de Deus. Já que vamos sair em grupo, ele resolveu escolher o nosso auditório.
E a Gilzana, ela compartilhou isso comigo no final da nossa reunião, né? Nós tivemos o pessoal do Águias de Cristo de várias denominações aqui dentro, mas não existia ali, existiam denominações, mas quem estava reunido ali era o povo do Senhor, as pessoas que estavam sedentas de fazer esse trabalho de evangelismo na rua. E aí, quando terminou a Gilzana, meu coração está muito alegre, está muito feliz de lembrar que nós estamos voltando ao que nós começamos lá atrás, né? Voltando ao primeiro amor, é sempre o que a palavra de Deus nos pede, para não perdermos esse fluir inicial. E é uma bênção de Deus. E o que vai acontecer? Então, todas as igrejas que fazem parte do Conselho de Pastores e que fazem parte desse projeto estarão incentivando seus membros a fazer isso aqui, a evangelizar no pessoal, a ministrar, a levar pessoas, a convidar a pessoa para os cultos das igrejas, porque isso é a nossa missão sempre, preste atenção. O que vamos fazer de maneira intensa é algo que nós temos que fazer como rotina, como amor a Deus, amor ao próximo. O maior amor que se tem por uma vida é pregar o evangelho para ela. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A coisa mais importante é que a pessoa realmente receba a salvação eterna. Que no meio de 500 milhões, ele se torne um ser humano. Que no meio de 8 bilhões, ele vire filho de Deus. Eu estou comparando do natural para o espiritual para você entender a sua responsabilidade de poder pregar o evangelho. E aí o que vai acontecer? Foi organizada uma programação do dia 1º, segunda-feira, até o dia 6, terminando com o culto. E tenho também um extra que você vai ver aqui, mas até o dia 6, onde teremos um culto final aqui no nosso auditório. Aliás, pensando bem, Deus ainda nos honrou com o culto oficial da evangelização. Você vê que Deus não se esquece do que é feito. Então, lembre-se disso. Deus sempre está atento às suas semeaduras. Então, vamos começar a explicar para você o que vai acontecer. Então, por exemplo, na segunda-feira, o que vai acontecer? Segunda-feira, 18 horas, sinal do Paissandu, em frente a Vermar ali, naquele cruzamento ali do Paissandu. Vai ter o quê? Atividades com placas, flyers, cartas. Aí para as crianças, no último evangelismo, me veio uma coisa na cabeça, por quê? Quando um pai está com uma criança, a criança fica olhando para a cartinha, aí a gente acaba entregando a cartinha também. Então, dessa vez, nós fizemos algo especial para elas. Uma mensagem coloridinha para elas e dentro vai uma jujubinha. Então tem várias mensagens também diferentes. Muito bom, muito bom. Essa aqui foi especialmente feita pela Eisley. É ela que pediu que colocasse essa. Assim, deixa eu ver aqui para você. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus do dia, da noite e da madrugada. Eu sou teu abrigo, jamais te deixarei. Que bonito, né? Eu gostei muito porque tem aqui realmente, não sei se você dá para reparar, não é uma jujubinha, não, é um pacotinho fechado, lacrado, direitinho de jujuba. Maravilhoso. As crianças vão amar essa evangelização. Essa isca está maravilhosa. Glória a Deus por essa inspiração. Isso aqui é divino. E a Bíblia fala, ensina as crianças no caminho que devem seguir. Ela já vai ganhar e dizer assim, não, é doce como mel, essa palavra, né? Maravilha. E vai, então, dia 1º, então... E aí vai ter os doces, que são essas jujubas, mesa de oração, bandeiras e bambolês. Nós tivemos na segunda-feira Explica o que vai ter bambolê aí. Nós tivemos na segunda-feira, na verdade eu não sei o nome dela, uma moça, né, que ela vem e faz todo o evangelismo com os bambolês, faz coreografias com bambolês. E ela explicou sobre cada detalhe, as bandeiras, o significado da bandeira, e tudo isso envolvendo todo o lado espiritual nesse evangelismo de bandeiras e bambolês. Então vão ter performance. Então dia 1º, em frente, 18 horas em frente a Vermar. 19 horas e 30 minutos em frente ao Coreto. Coreto? No centro ali, na Praça Getúlio Vargas. Próxima rua, em frente à Rua Portugal ali. Aí é a atividade de evangelismo pessoal. As pessoas vão estar ali orando, entregando as cartinhas, entregando para as crianças e orando pelas vidas que passam ali na praça. Então, essa é a programação de segunda-feira. Terça-feira, 18 horas. Dia 2 de setembro. 2 de setembro, 18 horas. Rodoviária Urbana, e de Maranata e várias outras igrejas. Atividades.
Ali na igreja Esquadrão da Vida, é um daqueles prédios ali sobre aquelas padarias ali, vai ter um saxofonista. Na Miele, né? Na rua Francisco Miele. Aí vai ter um saxofonista na sacada do Esquadrão da Vida e ele vai tocar ali e nós vamos estar fazendo todas as atividades do ID. Evangelismo, ministério de dança, teatro, as cartinhas, a oração. Só então para entender, o ponto de encontro, então, lá na Francisco Miele, onde tem a rodoviária, não vai ser na rodoviária, vai ser embaixo do Esquadrão da Vida, é numa calçada. Para você localizar, Praça do Suspiro, tem um posto Shell, entrando para a rodoviária, é fácil, é aquela calçada que você pega do posto Shell para a rodoviária. Então, ali vai ser fácil encontrar esse povo todo lá. E nós vamos estar, inclusive, transmitindo de lá, na terça-feira. Terça-feira. Então, na terça eu não vou transmitir ainda, não. Então, na terça-feira vai ser essa a nossa programação, em frente à rodoviária, às 18 horas, com todo esse evento, as mesmas coisas que tem no Paysandu, as flyers... Aqui diz assim, Ministério de Dança, mesa de oração e perdão. O que é mesa de oração e perdão? É porque algumas igrejas vão trabalhar, porque nós vamos trabalhar em conjunto, e eles vão impulsionar as pessoas a reconhecer, a saírem da negação e reconhecerem o perdão, conseguirem liberar o perdão para outras vidas, porque nós todos sabemos, né, que o perdão atrapalha a nossa vida. Atrapalha a nossa vida, não. É o coração do Evangelho. Deus veio nos perdoar. E se nós não perdoamos, não estamos no Evangelho. Lamento dizer essa má notícia para você. Se você não perdoa, você está bloqueando a sua vida espiritual e dando lugar a Satanás. É o pior trabalho espiritual maligno que tem, é não perdoar alguém. E aí essa é a programação da terça, né? Na quarta-feira, dia 3 de setembro, 18 horas, no sinal do supermarket, daquele mercado ali próximo à prefeitura. A mesma coisa, placas, flyers, cartas, doce, mesa de oração e perdão, teatro, bandeira e bambolê, os mesmos eventos. 19 horas e 30 minutos, em frente ao Coreto, no centro, ali na Praça Getúlio Vargas, atividade de evangelismo pessoal. Também entrega de cartas, oração pelas vidas que estão passando naquele local. Ali ficam várias pessoas sentadas nos bancos, né? A gente, com todo carinho, com toda delicadeza, nós tentamos abordar essas pessoas e conversar um pouquinho, e isso faz parte desse evangelismo pessoal. Na quinta-feira, dia 4 de setembro, 14 horas e 30 minutos, Hospital Raul Sertã. Evangelismo pessoal. O que é esse evangelismo pessoal no Raul Sertã? Algumas pessoas autorizadas vão entrar no hospital, não todas as pessoas, né? As outras pessoas que não estão autorizadas, nós vamos ficar do lado de fora. Por quê? Ali tem a emergência, né? Aquele atendimento todo, ficam muitas pessoas ali. Então nós vamos conversar, nós vamos abraçar essas vidas. E quem está autorizado a entrar, vai entrar nos quartos, né, nos leitos, nos corredores, e está orando com as pessoas, com os familiares e também com os funcionários do hospital, né? Porque as pessoas estão ali debilitadas, doentes, sim, mas essas outras pessoas estão ali cuidando dessas vidas também. Isso é na quinta-feira. E não teria também uma parte musical que aconteceria no hospital? Eles tinham falado que vão botar um coral do lado de fora. O pastor Alexandre não colocou aqui na nossa programação. Mas está programado. Está programado um coral do lado de fora. Enquanto as pessoas estão dentro do hospital, o coral vai estar do lado de fora e as outras pessoas ministrando sobre as vidas que estão ali pelo estacionamento, pela emergência ali. Isso seria na quinta-feira? 14 horas e 30 minutos. Prossiga. 18 horas. De que dia? Do dia 4 de setembro, mesmo dia, quinta-feira ainda. O que vai acontecer na quinta-feira? Um evangelismo quase assim nas praças centrais da cidade. Conselheiro, quem vai estar em Conselheiro? Nós, e de Maranata. E outras igrejas, o pessoal, a Sara, lá da Quinta Assembleia, também vai participar com a gente. Não é um evento da nossa igreja, é um evento, como a gente já explicou, de todas as igrejas da cidade. Então, o pessoal do Maranata vai estar em Conselheiro. Paysandu, Olaria e Centro
outras equipes. No centro, a equipe do pastor Alexandre vai estar ministrando em alguma praça da cidade nesse horário. Então, o que a gente está fazendo? Está pegando os bairros mais populosos, né? E invadir esses bairros, essas praças com o evangelismo ao mesmo tempo, né? Tem a igreja do pastor Felipe também lá, pastor Felipe Schenkel lá também, e o importante é isso, é pregar o evangelho e encaminhar, não para uma igreja mais próxima, que às vezes a igreja não é uma igreja que você conhece, que é uma igreja saudável. Você não pode encaminhar para uma igreja mais próxima, às vezes que a igreja mais próxima não está saudável, né? Uma igreja que você conhece, que você tem essa certeza. Lá em Conselheiro, por exemplo, nós conhecemos várias igrejas, tem a Assembleia de Deus, tem a igreja do Felipe Schenkel, que é uma igreja muito saudável, e a gente então encaminha para essas igrejas para abençoá-los, né? Ou, se quiser, pode vir para a nossa igreja também. Tem um ônibus, Conselheiro Centro, pode vir também, não é verdade? Com certeza. E aí vai acontecer nessas praças o mesmo tipo de ministração. Ministério de dança, teatro nos sinais, o evangelismo, as cartinhas. Então, na quinta-feira, 18 horas, vamos inundar as praças da cidade com esse evangelismo. Na sexta-feira, 5 de setembro, 14h30, no Hospital Raul Sertã. A mesma coisa, evangelismo pessoal, coral, as pessoas autorizadas vão entrar. 17 horas da sexta-feira, dia 5 de setembro, de 17 às 20 horas. O que vai acontecer? Em frente ao IENF, nós solicitamos à Prefeitura, à Guarda Municipal, do Banco Santander até a Casa Friburgo, vão tirar aquelas vagas ali. As pessoas não vão poder estacionar, os agentes de trânsito vão estar ali providenciando com gradil. E nós vamos fazer... O que nós estamos vendo na nossa cidade que está causando o maior número de mortes? O trânsito. O trânsito da nossa cidade tem matado muitas vidas. Faleceu mais um ontem, me parece, mais um idoso ontem. Foi atropelado em Muri. Então, o que nós vamos fazer? Um drive-thru de oração. O que é isso, Dominique? O que é isso, pastor Renato? Nós vamos estar ali com o pessoal do Águias de Cristo, as igrejas todas. Nós vamos estar evangelizando na calçada também, entregando as cartinhas, aquilo tudo. E vamos... A cartinha é fundamental, pegue a sua carta. E ali nós estamos tentando conseguir 3 tendas, que nós vamos pôr a tenda. O carro vai passar por dentro dessa tenda, ou a moto, e nós vamos estar orando e ungindo esses veículos, os carros e as motos. Porque acho que a gente precisa começarmos uma conscientização no trânsito. E por que não uma conscientização de oração, de unção, de um derramar novo sobre a vida daquelas pessoas? Então, se você tem carro, se você tem moto... Aí hoje uma amiga foi comentar com uma amiga do trabalho, ela falou, meu marido tem um caminhão. Eu falei, passa do lado de fora da tenda que a gente ora por ele. Então, quer dizer, é uma pessoa que está sempre nas estradas, um caminhoneiro, e oração... A gente precisa interceder por essas pessoas. Então, maravilhoso. Esse drive-thru de oração vai ser formidável. 18 horas, rodoviária urbana. Paralelo com esse drive-thru, também vai ter um grupo na rodoviária urbana, com saxofone, com ministério de dança, com cartinha, com oração, mesa de perdão. Tudo e lembramos que nessa sexta-feira, então, lá... No dia 5 de setembro, lá de 18h30, deste evento, vamos transmitir também ao vivo. Você que não vai poder estar lá, vai poder estar orando, que estaremos lá na rodoviária às 18h30, com essas atividades todas aí, e ministrando com o pessoal do Esquadrão da Vida também, e outras igrejas que estarão participando. Amém. E no sábado, dia 9, entre 11 horas e 15 horas, de 11 às 15... Não, sábado, dia 6 de setembro. Sábado, dia 6 de setembro. De 11 às 15, em frente ao IENF, continuamos com o nosso drive-thru de oração, com a participação do grupo do Águias de Cristo, que vai nos ajudar nessa missão. Paralelo a isso, no centro de turismo ali, também de 11 às 15, nós vamos ter o ID Maranata, todas as igrejas, nós vamos fazer uma ação social ali naquele lugar.
Nós vamos botar brinquedos, cama elástica, piscina de bolinha, pipoca, algodão doce. Nós vamos ter aferição de pressão. Nós vamos ter algumas pessoas ali dando assistência jurídica, né? Auxiliando nessa parte jurídica, orientação profissional e estudantil. E vamos ter a moça do bambolê. Nós vamos. Tem um grupo da Ceifa que tem uns bonecos de evangelismo gigantes. E ela vai estar ali com a gente. Ela tem teatro, ela tem uma equipe grande da área infantil. E vão estar fazendo brincadeiras com as crianças ali na praça no centro de turismo. Então, passa por ali. Passa por ali, Deus tem algo especial para você. Horário, então, sábado? De 11 da manhã às 15 horas. Nós estaremos ali com várias atividades, várias recreações para as crianças, brincadeiras, gincanas. Muito, muito legal. Tem um grupo que vai para ali, são crianças já assim, orientadas, e as crianças que vão evangelizar, Muito as bom. crianças que vão aos adultos, lógico, com a pessoa me disse bem certa que vão estar sempre orientadas, porque a gente sabe que as crianças estando ali, elas não vão ficar vulneráveis, sempre com a orientação de um adulto, de uma pessoa da igreja, que elas já estão acostumadas com esse tipo de evangelismo. Então, elas vão estar orientadas por um adulto. E eu acho que é algo muito forte quando você recebe uma oração de uma criança. Amém? E aí, à noite, né? Depois... Quer acrescentar alguma coisa antes, pastor? Não, pode conseguir. E à noite... Você pulou aqui 14h30, vai ter no Raul Sertano no sábado também evangelismo pessoal. O celular apagou. E 14h30 também o evangelismo no Raul Sertano. Mesma coisa. Coral, o evangelismo, a acolhida a essas pessoas. E às 19 horas... O encerramento desta evangelização de 1º a 6 de setembro, nós fizemos um acréscimo do dia 7, mas é de 1º a 6 na região serrana, Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, termina no dia 6 de setembro. Vai ter o encerramento, um culto às 19 horas aqui no nosso auditório, encerrando essa fase abençoadora e intensa. E aí tem a sobremesa que eles fizeram para o dia 7, né? No dia 7 de setembro, no domingo, eles não me passaram a hora ainda, mas a gente providencia a hora direitinha, na parte da manhã, que é a hora da visitação das famílias, no Degase. Apresentação de coral. O que é o Degase? Só para explicar, o Degase é uma secretaria, não é uma secretaria. É uma casa de acolhimento de adolescentes e jovens que estão tendo dificuldade, conflitos legais, ou seja, em algum ponto eles transgrediram a legislação da criança ou do adolescente e foi encaminhado pela justiça para ficar ali para poderem estar sendo trabalhados, cuidados, para que possam voltar à sociedade de uma maneira corrigida, ou seja, eles cometeram algum tipo de delito. De ilegalidade, está com conflito legal. Então eles vão para o Degase ali com o objetivo de serem acolhidos, treinados e de alguma maneira realmente retornar à sociedade. O que vai ser feito lá? Aí vai ser um culto lá no Degase, vai ter apresentação de coral também, vai ter louvor e nós vamos aproveitar para ministrar sobre a vida das famílias, que é o momento que as famílias estão lá visitando esses menores. Então, além dos menores, nós vamos também acolher essas famílias, né? E mostrar para essa família que há um outro caminho que esses adolescentes podem seguir. Então, esse evangelismo no Degase é muito importante. Meus irmãos, nunca houve na história dessa cidade um evangelismo tão intenso dessa maneira, com tanta coordenação, com muitas igrejas. E é importante você entender, pastor, é muita programação, são muitos horários. Você vê que no mesmo horário estão acontecendo duas coisas, porque é justamente isso, é a operação de cada parte, a operação de cada igreja. Enquanto tem uma igreja aqui na praça, tem outra lá na rodoviária, tem outra lá no hospital, fazendo um trabalho de evangelização. Então essa foi a ideia da oficina, inclusive, que nós tivemos de evangelismo, ensinando, treinando como evangelizar. Inclusive, eu até peguei o Alex, o Lequinho, né? Ele compartilhou que eu assisti quando ele voltou, ele estava falando que foi muito bom, foi excelente o treinamento do evangelismo pessoal
que o pastor Edson Sardinha trouxe, disse que foi maravilhoso essa evangelização pessoal. Como evangelizar? Porque essa é a nossa missão, gente. Então, veja bem, como é que faz, pastor? Tem os cultos oficiais, a Dominique me perguntou, nós teremos os cultos normais na nossa igreja. A Bíblia fala, tudo que vier a mão para fazer, faze conforme as suas forças. Então, inclusive nós vamos estar... Eu não sei se a Vitória vai poder, mas vamos estar liberando a Vitória para fazer uma cobertura jornalística completa de tudo. Porque aí no final a gente vai ter um vídeo, né? Porque tem que registrar isso, não é verdade? Ela vai em cada um desses pontos aí, pelo menos uma chamada de 3, 4, 5 minutos do que está acontecendo ali, para a gente poder, no final, apresentar o Conselho de Pastores da Igreja como incentivo, porque, inclusive, o que aconteceu na segunda-feira próxima passada aqui em nossa igreja foi algo assim tão importante, tão bom, tão maravilhoso, tão cheio da graça de Deus, que o Conselho de Pastores resolveu prosseguir. Assim como tem a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim, a evangelização é algo que a gente tem que trazer à memória de que essa é a sua missão, porque senão a gente fica se desviando com coisas que não tem o menor sentido. Jesus vai voltar antes, no meio da tribulação, Jesus vai voltar, meu irmão. Se é antes, depois, durante a missão, cada um com a sua perspectiva, o importante é que você esteja com Jesus, convertido, abençoado. Agora fica preocupado, pastor... Pintou de cinza aqui, pintar de preto e pintar de amarelo. Meu Deus do céu! E fazem reuniões para decidir que se deve ou não deve pintar. Meu Deus! As vidas estão morrendo sem arrependimento, sem conversão, e vidas que não se tornarão filhos de Deus se você não pregar o Evangelho. A responsabilidade não está sobre você, foi sobre Jesus, é graça sobre ele. Jesus já fez todas as coisas para salvar todo mundo. Ele amou o mundo, não amou uma pessoa, nem metade, nem o Ocidente, nem o Oriente. Amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por que é assim? Porque é assim. Eu falo sempre, né? Ontem alguém me mandou uma... Foi quem? Foi Débora que me mandou um teste para saber a sua idade. Aí você prende o ar e aí o negócio ia mostrando. Agora, aí, se você tinha 80 anos... Se não aguentou, 40, aí acho que para 30 e 20. Eu cheguei aos 20 anos. Estou com 20 anos, gente. 20 anos de pulmão. Meu pulmão... Mas também fui nadador, né? E aí tem essa compensação. Então, por que nós estamos falando isso aqui assim com você? Porque, na verdade, você e eu precisamos estar atentos. Presta atenção. Por que é assim desse jeito? Porque é assim. Por que tem que respirar? Porque tem que respirar. Não respirar, morre. Entendeu? Mas por que é assim? Porque é assim, meu irmão. Por que tem que pregar o evangelho, senão não se torna filho de Deus? Porque é assim a realidade espiritual de arrependimento, de conversão, e Deus é soberano, ele sabe cada espírito humano que se não fizer isso, não tiver essa escolha, e a nossa responsabilidade. A terra foi dada aos filhos dos homens, os homens entregaram essa terra a Satanás, Jesus veio amando as nossas vidas, resgatou de volta e deu à igreja a autoridade deste mundo, meu irmão. E a igreja tem que assumir a sua responsabilidade, não é peso por obrigação, é por amor. Você cuida bem do seu filho, não cuida? Cuido muito. Olha só. Ela diria como Paulo, ai de mim se eu não cuidar. Mas por que ela fala ai de mim se eu não cuidar? Ninguém está obrigando ela. É por amor. É por amor, é por paixão. Essa mulher ama o seu filho, ama ou não ama? Muito. É isso, é por amor. Ai de mim se não pregar, não é por uma obrigação. Ai, se eu não pregar, Deus vai me castigar. Castigando. Se você quiser ficar quietinho na sua casa, não pregar o evangelho, não vai ser castigado. Agora eu digo para você, está faltando o fogo da paixão. Porque quando a gente ama um filho, a gente vai... Quando a gente começa a ficar cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a te guiar, a pregar o evangelho a toda criatura. Você fica igual bêbado, cheio do Espírito, igual bêbado. Pai, tudo bem com você? Posso falar com você? O bêbado é assim. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Se você está acomodado na sua vidinha aí, é porque está faltando plenitude de Espírito. Porque alguém que fica cheio do Espírito Santo fica parado, não. Fica parado, não. Por isso ele derrama o Espírito Santo, para ser testemunho em toda a criatura. Então, como é que funciona? Você que é membro da nossa igreja vai receber daqui a pouquinho, no término deste Conversas da Vida, vai receber toda essa programação. Aí você vai anotar lá, olha, segunda eu posso ir, terça eu posso ir. Não, quarta, nesse horário, eu vou estar no culto. Ou terça, eu vou estar no culto das mulheres. Não tem problema nenhum, não. É de acordo com as suas forças. Ah, não, eu vou marcar para ir no sábado lá, como ela falou. Eu posso, inclusive, ajudar, eu posso acrescentar. Eu tenho algo que eu posso fazer. É só falar com a Dominique. Eu tenho um talento que eu posso usar lá para poder abençoar outras pessoas. Quem sabe cortar o cabelo de alguém, não é verdade? Algumas pessoas me mandaram mensagens hoje perguntando assim, eu não fui segunda-feira na oficina, no evangelismo. Eu posso participar? Não pode não, meu irmão. Deve, né? Deve participar.
Não, ali foi nós fizemos essa oficina para encaminhar todo mundo, mas todo mundo é bem-vindo. Por exemplo, no sábado, nós vamos precisar de muita gente para apoio, para ajudar na montagem das tendas, porque as pessoas vão estar ali na oficina, a moça está lá, aferindo a pressão, precisa de uma água, leva uma água. No final, nós vamos precisar do apoio para quê? Desmontar toda a estrutura. Então, não vim na segunda-feira na reunião. Não tem problema, você é bem-vindo em qualquer dos nossos dias, em qualquer momento, ajudando. Nós temos função para todo mundo. E essa é uma programação que é feita pela primeira vez, de uma maneira intensa, pelo Conselho de Pastores, usando várias igrejas. Então, não fique de fora desse monte de história. Por isso, nós vamos dispensar a Vitória de estar aqui, viu, Vitória? Semana que vem, você está liberado de estar no auditório de segunda a segunda. Você vai ficar livre. Para quê? Para fazer essa cobertura tão importante que nós depois vamos transmitir até aqui para todo mundo aqui. Aí a Vitória vai fazer uma edição assim, olha, segunda-feira, aí vai botar o cartaz, uma chamada, evangelismo na rua, terça-feira, 4 horas, ela vai passando vários blocozinhos assim, vai ter uma edição maravilhosa, vamos passar para todo mundo tudo o que aconteceu, mas o importante é você fazer parte dessa história, exatamente isso. Você participa orando, você participa investindo e você participa indo, então venha participar. Então, terminando este momento, você vai receber toda esta programação. Nós temos aqui o nosso telefone de informação, que é o nosso plantão pastoral, mas também depois você pode falar diretamente com a Dominique, que, aliás, graças a Deus, a nossa igreja também pode transferir para muitas pessoas o ID, que eles ficaram apaixonados por todo esse movimento. Nós apresentamos na segunda-feira todas as nossas propostas do ID, como a gente trabalha nas ruas. Foi uma das oficinas, né, de como a gente faz esse evangelismo, com o Ministério de Dança, com o Ministério de Louvor, com a Conceição que nos abençoa com a sua sanfona, com o seu acordeon. Então, nós temos pessoas comprometidas e nós podemos aqui na segunda-feira apresentar esse ministério para outras igrejas, né, para outras pessoas. E falando na cartinha, no último ID, nós na rodoviária, eu encontrei com algumas amigas que estavam saindo da escola onde eu trabalho, até apresentei o pastor Renato para elas e brinquei com elas e falei assim, uma cartinha do coração do Senhor para vocês. Aí ontem, uma chegou para mim e eu falei assim, nós vamos estar por aí de novo, né? Aí ela virou para mim e falou assim, aquela cartinha eu não abri dentro do ônibus. Eu cheguei em casa, esqueci da cartinha. Fui orar com a minha família e abri a cartinha e li com a minha família. E tudo que estava ali, todos da minha casa, ela, as 2 filhas e o marido. E ela falou assim, tudo que estava ali estava sendo direcionado para a minha família, para nossas vidas naquele momento. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Aí, às vezes, a gente olha assim, e muitas pessoas podem olhar e falar assim, uma cartinha. Mas a cartinha faz a diferença na vida de muitas pessoas. Às vezes, uma resposta do Senhor que a pessoa está esperando está aqui, no que muita gente acha que é uma simples cartinha, né, pastor? Amém. Então, olha, nós queremos terminar aqui o nosso Conversas da Vida orando com você. Então, você faz missões investindo, indo e orando. Essa é a hora da nossa oração. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe nesses dias de 1º a 6 de setembro, com a sobremesa do dia 7 também, para que a presença de Deus possa prevalecer. A Bíblia fala, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. E Deus deu o crescimento, né? Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Exatamente isso que Deus vai fazer. Nós vamos plantar, vamos orar, a gente planta, mas tem que orar. Um planta e outro rega. Um planta e outro ora. E Deus é que faz todas as coisas, é graça de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo vai estar invadindo Nova Friburgo de maneira intensa do dia 1º ao dia 6. Lembrando que essa deve ser a nossa rotina sempre, em todo lugar. Sempre tendo uma cartinha para levar, sempre tendo uma palavra, sempre tendo aberto a voz do Espírito Santo para Deus. Se achega esse carro, aí você se achega aquela pessoa para ministrar, para abençoar e de alguma maneira pregar o evangelho àquela pessoa, porque, como eu disse, voltando aqui à nossa cena, Deus te chamou, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, damos a oportunidade dessa pessoa se tornar filho de Deus por escolha. Um dia, o óvulo decidiu
que a célula reprodutora masculina entrasse, autorizasse e formou você. Agora, Deus amou o mundo, já elegeu a todos, dizendo, ele amou o mundo, morreu por todos, para que todos possam se converter. E está escrito em Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem. Tire essas informações que às vezes a pessoa recebe, né? Não é um grupo seleto, não. Deus, a Bíblia fala em Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem. Escuta bem isso aqui, que todos os homens se salvem. Vou repetir, está escrito na Bíblia, Deus quer que todos os homens se salvem. Ele quer, ele deseja, ele ama. E ele deu a mim e a você, como missionário, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para liberar e dizer, venha fazer parte da família de Deus. Venha deixar de ser apenas uma criatura para se tornar um filho. Venha deixar de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Venha deixar de ter a mente humana natural para ter a mente de Cristo reinando na tua vida. Venha ser uma nova criação, uma nova criatura. Você já nasceu naturalmente, agora Deus quer que você nasça espiritualmente. Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas como eu posso nascer de novo? Jesus explica, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a ilustração de Jesus é clara naquele texto de João capítulo 3, ele diz assim, como no deserto as serpentes haviam mordido várias pessoas na nação de Israel, por causa das suas iniquidades, eles estavam morrendo envenenados. Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze. E Jesus falou, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, e todo aquele que olhava para aquela serpente ficava curado, anulava o veneno, anulava a morte. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá, naquele período de Moisés, a metáfora que Jesus usou, aconteceu no tempo, no espaço, essa experiência. Quem era picado por uma cobra, estava morrendo e olhava para a serpente, anulava a morte. E agora, hoje, a morte já pegou todos nós, o veneno já entrou em toda a humanidade, mas todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, não perecerá, viverá eternamente. Isto são boas notícias, é graça, é amor de Deus por você, pela tua vida. E você está sendo chamado, Deus te chamou para fazer parte desse exército. Então não fique de fora desta intensa evangelização que não é a Maranata está fazendo, que a Igreja de Jesus Cristo em Nova Friburgo está fazendo, que o Conselho de Pastores em Nova Friburgo está fazendo. Então, em cada área, pegue a nossa programação que nós vamos mandar, veja, eu posso participar na quinta, na terça ou no sábado, que seja um dia, mas participe, doe a sua vida. Eu sei que você não vai poder participar de todos, né? Só a Vitória, que está dispensada do seu trabalho aqui para poder ir lá. Ela vai participar de tudo. Ela vai pegar, inclusive, a Kombi da igreja para ir de um para o outro, para conselheiro, para cá. Ela vai estar fazendo, ela vai ser a nossa jornalista oficial, fazendo a cobertura de tudo que está acontecendo. E no final nós vamos ter de segunda a sábado, até no Degas ela vai. Tudo que foi feito ela vai mostrar e vai ser uma bênção. E nós vamos estar orando por essa evangelização agora, durante e depois também, para que Deus traga uma grande colheita. Então vamos orar agora com a Dominique, para que o Espírito Santo seja derramado. A Bíblia fala, o apóstolo, eles oraram, Senhor, estendes as mãos, enquanto pregamos a tua palavra, para que haja sinais, milagres e prodígios. E tendo orado, moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Faça com que a gente fale com ousadia a tua palavra. Então, você agora está convocado para orar conosco. Vamos orar, Dominique. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Pai, colocamos esse evangelismo em suas mãos, Senhor Amém. Jesus, que haja um derramar do Amém. Seu Espírito Santo nesta cidade, Senhor Jesus, Amém. Que Nova Friburgo seja conhecida como a cidade do povo Amém. De Deus, Deus. Pai, em nome de Jesus, visita cada casa, Amém, Senhor Jesus, Deus. Cada hospital, Amém, Senhor Jesus. Deus. Nenhuma vida vai passar por nós, Senhor Amém, Jesus, Deus. E passará direto, Pai, porque o Seu Espírito Santo estará ali e incomodará essa Amém, vida, Senhor Deus. Jesus. Vidas serão convertidas, Salva, Senhor Jesus. Converte, liberta, sim, Pai, em nome de Jesus, Pai, haja um derramar do Seu Espírito Santo também, Pai, sobre todos os obreiros, Senhor Amém, Jesus, Deus. Que haja prodígio, Senhor Jesus, Amém, que haja um sobrenatural
sobrenatural, Pai, de cura, de transformação nestes dias, Senhor Jesus. Que as pessoas reconheçam Nova Friburgo não é mais a mesma depois desse evangelismo, Senhor. Oh, Senhor, que vidas sejam curadas naquele hospital, Senhor Jesus. Que vidas sejam transformadas, Pai, aonde não há mais, Pai, possibilidade de cura, Pai. O Senhor vai entrar com um milagre, Senhor Jesus. O Senhor vai visitar aquele degase, Senhor Jesus. Aqueles meninos serão transformados, Senhor Jesus. Serão batizados com o seu Espírito Santo, Senhor Jesus. E a nossa casa será templo do seu Espírito Santo. A nossa família, Senhor Jesus, será convertida também ao Senhor nestes dias, Pai. Cobre, Pai, com seu Espírito Santo as nossas vidas, de todos os obreiros, de todos os pastores, Senhor Jesus. Levanta, Senhor Jesus, em nossa cidade, um altar de adoração ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, na certeza, Pai, de que tudo está consumado, tudo está debaixo da sua decisão e da sua proteção. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Amém, Jesus. Deus. Amém, Jesus. Amém, amém. E que bênção, viu? Então não esqueça disso. Você é um missionário numa igreja missionária. A evangelização final começou e você foi chamado. Ministério de Missões diz assim: como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Então, olha, esse final de semana, no próximo culto que nós vamos ter domingo, 9h30 da manhã, no nosso estudo bíblico Vencedores por Cristo, você já vai sair com 3 cartinhas, 3. E se quiser 4, pode? Pode pegar. Eu quero mais 3, pastor. Então eu quero mais 3, não tem problema. Saia para distribuir. Deus, coloca no meu coração vida as pessoas do dia 1º ao dia 6. Eu vou orar para que essa semeadura funcione, frutifique. E se a pessoa reagir, você vai, porque não é só pregar o evangelho, fazendo discípulos, fazendo com que essa pessoa diga: eu quero, e agora? Você vai encaminhá-la para que ela possa ser discípulo, não teu, nem meu, é discípulo de Jesus. Ninguém manda fazer meu discípulo, não. É discípulo de Jesus Cristo. Ele não mandou fazer discípulo de ninguém, discípulo de Jesus. Então, você está convidado para participar conosco desse momento tão importante de pregar o evangelho a toda criatura, num momento histórico que vai marcar a terra e o céu em Nova Friburgo, porque vamos saindo pregando o evangelho. Então, encontro você no próximo domingo, 9h30 da manhã e também às 18 horas. E sexta-feira que vem, se Deus quiser viver, nós vamos estar lá na rodoviária, ao vivo, cobertura completa. Eu ia também. Não, mas eu digo, a transmissão vai ser feita às 18h30. Então, às 18h30 vai estar lá em frente à rodoviária urbana. Então, é nesse horário que a gente transmite o Conversas da Vida, ao vivo. Hoje foi em estreia, mas semana que vem estaremos ao vivo. Obrigado a você que participou conosco. Obrigado a Dominique, que tem sido um instrumento de graça, de bênção também aqui em nossa igreja. Deus levantou Dominique para reativar, despertar o dom que essa igreja tem, que foi sair pelas ruas, pregando o evangelho a toda criatura, né? Então, os jovens estão saindo. Os jovens no coração estão saindo para pregar o evangelho a toda criatura. E você está convidado. Deus te abençoe. Obrigado, Vitória. Obrigado, Dominique. Obrigado a você que esteve conosco conectado. E esperamos você não só no próximo culto, para começar a receber as cartinhas, mas no nosso próximo Conversas da Vida. Até lá. Amém. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar.